Nova York, 30 de janeiro de 2023. Uma estátua de uma mulher dourada com chifres de quase 2,5 metros de altura é feita com um símbolo de empoderamento da mulher e uma expressão de apoio à interrupção gestacional. Foi inaugurada em um tribunal de Nova York. Uma agência de notícias apelidou de Medusa Dourada Sânica. A escultura, que se chama Now, ou seja, agora, foi encomendada à artista paquistanesa Shazia Sikander, de 53 anos, como parte de um acerto de contas cultural, disse ela ao jornal The New York Times, por melhor apresentar os costumes sociais do século XXI em espaços públicos. É a apresentação de uma mulher feroz, uma forma de resistência, disse Sikander. O título Now pretende chamar a atenção para uma ideia de Sikander, de que é necessária uma resistência feminina feroz agora. Depois da decisão de Roe versus Wade, que liberou a interrupção gestacional nos Estados Unidos em 1973, foi anulada em julho de 2022. Na cabeça da estátua há grandes tranças que se enrolam por uma forma de chifres de cabra. Segundo Sikander, estes significam soberania e autonomia. No canal de TV a cabo Fox News, o comentarista Tucker Carlson criticou a estátua como demoníaca. A estátua com chifres lembra de uma imagem de bode, Baphomet, usado pelo Templo Satânico, uma organização religiosa autodenominada não teísta dos Estados Unidos. Embora empregue imagens satânicas, o templo diz em seu site que não acredita em Satanás. Nos últimos anos, essa organização processou estados com restrições significativas à interrupção gestacional, alegando que essas leis violam o direito religioso do grupo de praticar seu rito de interrupção gestacional. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Também protestou contra a oração nas escolas e imagens com temáticas cristãs que existem no espaço público. A estátua usa um colar de renda em volta do pescoço. Sikander disse que se assemelha ao colar usado pela juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg, que integrou a Suprema Corte por 27 anos e morreu em 2020. A juíza chegou a ser vista por muitos ativistas da interrupção gestacional, entre eles o grupo Ruth Sent Us, como um símbolo do empoderamento feminino, até mesmo da interrupção gestacional. Eu falo esse termo para não falar outro, tá? Então fica ligado nisso. O site Ruth Center Us afirma que a sua missão é combater o que se chama de uma teocracia racista e misógina da Suprema Corte. O grupo organizou protestos em casas de juízes e dentro de igrejas católicas durante a missa. Desde 1900, o Tribunal da Cidade de Nova York exibe uma coleção de estátuas de homens importantes para o desenvolvimento da lei, incluindo Moisés, o imperador bizantino Justiniano e Confúcio. O The New York Times publicou um artigo sobre a nova estátua, intitulado Supere Moisés e Zoroastro. Manhattan tem uma nova legisladora. Ao representar uma imagem feminina nua com chifres, Sikander disse que pretendia romper com a tradição. Sempre tive afinidade com o antimonumento em minha prática, disse Sikander em uma declaração publicada no site Madison Square Park Conservancy. Sobre a nudez da figura, Sikander disse que o corpo é uma ferramenta poderosa que carrega sua construção social. Também pode funcionar como um local de resistência. A estátua se eleva sobre uma flor de lótus, que Sikander descreveu como uma alusão à percepção como ilusão, o que significa uma verdade mais profunda além da forma. E essa também tem uma estátua irmã que se chama Testemunha. A estátua do tribunal é par com sua escultura irmã Testemunha, exibida nas proximidades do Madison Square Park. A imagem no parque é idêntica à do seu par, exceto por uma saia de arco que busca se assemelhar à cúpula do Tribunal de Nova York. Ao longo da saia da figura, há redemoinhos de mosaico que soletram a palavra Ava, que existe em hebraico, árabe e urdu, mas
com significados diferentes. Para Sikander, as traduções de Ava, como respirar, ser, e o nome Eva, se encaixam em sua intenção. Para ela, Ava significa respirar, adicionar ar, mudar uma narrativa. Segundo o The Earth Newspaper, Sikander disse que espera que suas estátuas sejam ícones de resistência. Eva também é a primeira a infringir a lei, certo? Afirmou. As duas estátuas ficarão em Nova York até junho, quando serão expostas em Houston. Esse é o caso em que Satanás está manipulando as pessoas que não temem a Deus e fazendo coisas que acabam influenciando outras pessoas. Parece complicado? Eu vou te explicar. Ao colocar uma escultura dessa forma, temos aqui não só uma imagem macabra, mas uma intenção de culto, tá? A gente vê essa imagem com uma clara intenção. Essa mulher fez uma estátua de Medusa com detalhes de uma intenção muito clara da afronta não só ao homem, mas ela está levantando uma bandeira para a humanidade. Quando essa imagem ainda é colocada ao lado de uma estátua que representa um governador cristão, que foi Justiniano, o legislador, e também de Moisés, vemos uma clara guerra de altares. Mesmo que essa ativista esteja apenas querendo marcar território, muito provavelmente está sendo induzida por uma força muito maior do que ela, que não só vai contra os princípios bíblicos, dados os detalhes que se fala, da estátua, das intenções de cada detalhezinho, como isso também significa um ato profético maligno, que faz uma estaca territorial.